Muito bom dia a todos. Estamos iniciando mais um XP Connection. Hoje é sexta-feira, dia 29 de abril, último dia útil do mês. A gente tem hoje alguns cenários um pouco atípicos no nosso mercado, tá certo? A gente tem aí hoje rolagem do contrato de dólar, tá? Então nós estamos deixando de negociar o contrato vencimento maio, que é o contrato K, e a gente começa a negociar o contrato M, cujo vencimento é o mês de junho. Eu sou o Danilo Zanini e eu vou iniciar com vocês aí o XP Connection, onde a gente vai comentar sobre as principais informações. Vale ressaltar que o Banco Central ele não estava mais atuando por meio de leilões e hoje ele já está fazendo o seu terceiro leilão de swap cambial reverso. O mercado está indo contra as expectativas do mercado, o mercado está indo contra o movimento do Banco Central. Esse leilão de swap reverso nada mais é do que é similar, tá, à compra de dólares futuro. Então, quando ele oferta, os leilões estão sendo de 20 mil contratos, quando ele oferta 20 mil contratos e o mercado inteiro leva esse lote que ele ofertou em leilão, é a expectativa do mercado desenvolver uma movimentação positiva. E a gente está vendo que o Banco Central começa a atuar no mercado por meio de leilões e o mercado não está fechando, o mercado não fecha os negócios em que ele ofertou, tá certo? Essas são as principais informações no início dessa manhã, pela atuação do Banco Central no dólar. A gente tem um leilão de swap também, e também rolagem de contrato. Então muito cuidado, muita cadência no dólar. O dólar é um dia um pouco mais atípico, um pouco mais difícil de ser operado, tá? Então às vezes a gente não tem pontos que acabam sendo respeitados, tá certo? A gente tem agora a comissão especial do impeachment. Eles estão ouvindo o advogado-geral da União, o José Cardoso, tá? Que ele está fazendo a defesa da presidente Dilma Rousseff sobre o processo do impeachment. Então muito atentos ao cenário político. A gente teve também o Michel Temer dando uma entrevista ontem ao SBT. Ele mencionou que se eventualmente tivermos de fato o impeachment e ele assumir agora a presidência, ele não vai concorrer às eleições de 2018. Essa foi a frase do Michel Temer. E ele também, se eventualmente ele assumir a presidência da República, ele vai ter aí o José Serra do PSDB como articulador, como interlocutor entre o governo e o setor, entre o governo e o empresariado, com os empresários, para poder tentar atender a demanda e um possível melhora no cenário sobre investimentos. Ele vai ficar liderando a pasta do Ministério das Relações Exteriores. A gente então tem esses os principais pontos, do mercado nacional. No mercado internacional, a gente tem o CPI, que nada mais é do que o índice de preços do consumidor da zona do euro caindo 0,2% em abril, em comparação ao mesmo período do ano passado. A gente teve aí o PIB da zona do euro crescendo 0,6% no primeiro trimestre, vários PIBs, tá pessoal? Então PIB da zona do euro subindo 0,6%, a gente teve o PIB da Espanha também crescendo 0,8%, o PIB da França crescendo 0,5% e as vendas no varejo da Alemanha caindo 1,1% em março, comparando ao fevereiro, o mês anterior. Então, a princípio, são essas as informações. A gente teve uma movimentação muito forte do do minério de ferro. O minério de ferro fechou na China com alta de 5,31%, cotado a 66 dólares e 24 centes a tonelada da commodity. Eu vou acompanhar o mercado aqui um pouco com vocês. Quem tiver interesse que eu olhe algum papel em específico, eu peço a gentileza de vocês escreverem aqui no nosso chat, tá certo? E a gente vai poder então responder as dúvidas de vocês. Vale lembrar que a Bolsa teve um desempenho positivo na terça e na quarta-feira. Ontem e hoje o mercado segue um pouco mais neutro, um pouco mais cauteloso, tá certo? E a gente teve alguns dados aí que foram divulgados ao longo dessa semana. Só para a gente recapitular, tá? Na quarta-feira a gente teve aí a decisão do Banco Central americano, na qual ele manteve as taxas básicas de juros dos Estados Unidos. O limite inferior dessa taxa,
foi em 0,25% e o limite máximo dos juros americano está em 0,5%. À noite, na quarta-feira, tivemos aí a decisão do Comitê de Políticas Monetárias, o Copom, na qual eles definiram que vão manter a taxa de juros, perdão, a taxa Selic do país em 14,25%. Nós da análise da XP, a nossa área de análise da XP, acreditamos que podemos ter uma queda na taxa Selic, porém essa queda pode vir aí no segundo semestre, tá certo? Acreditamos que ele deva ficar ali na casa de 13,25, esse que seria a nossa média, cair mais 1% aí ao longo do ano, porém essa queda seria mais no final do ano. E vale lembrar também que nós tivemos ontem a divulgação do PIB norte-americano, a expectativa do mercado era um crescimento de 0,7% e o índice que mede aí o crescimento do país, o PIB, tá certo? Subiu 0,5%, vindo abaixo das expectativas do mercado. Esse daí foi um dos principais pontos, isso fez com que o dólar cedesse um pouco também, e aí a gente vê o discurso da Janet Yellen, que é a presidente do Banco Central americano, no seu discurso, tá mencionando que ela já tira só a palavra risco do seu vocabulário sobre a economia global e, consequentemente, ela deixa em aberto uma elevação da taxa de juros, ou seja, não tem em mente a elevação da taxa de juros nesse momento, tá certo? Então essas são as principais informações que eu gostaria de passar para vocês. Eu vou começar mostrando o gráfico do índice Bovespa aqui agora. A gente tem uma movimentação neutra, tá? 0,22% de alta. 0,22% de alta. A gente tem aqui uma sinalização em que o mercado vem tocar nessa linha. A gente pode ter aqui no curto prazo uma nova linha para a gente poder desenhar, tá certo? E aí a gente ter essa configuração no índice Bovespa. Por enquanto seguimos céticos ainda em como o mercado está se comportando. A gente teve o rompimento da região dos 54 mil pontos, que foi um rompimento importante, foi um rompimento direcional, e a expectativa é que o Ibov ainda tem uma movimentação positiva e tende a buscar aqui o próximo ponto de parada na casa de 58 mil pontos. A gente menciona já há alguns dias que a gente tem um alvo para o Ibov se o impeachment for concretizado, tá certo? Então temos alguns pontos a serem destacados em como o mercado tende a se comportar e como o mercado vai se comportar, tá certo? Tirando esse cenário dessa cunha, o que nós poderíamos entender, o que nós poderíamos desenhar e definir... desenhar e definir aqui no índice Bovespa. Então a gente tem uma região de suporte importante nos 54 mil pontos, a gente fica de olho, a gente vai ficar de olho em 51.800, me perdoem, tá pessoal, pelo nível de resistência antiga que foi rompido e veio testar como suporte. Então suporte prévio 54 mil, se perder a região de 54 mil, 52 mil pontos, seria o próximo ponto de parada do índice Bovespa, tá certo? Vamos dar uma olhada nos principais ativos que eu já começo a responder para vocês, tá? As ações da Petrobras, elas romperam aqui uma região de resistência importante, a gente teve aqui o rompimento desse patamar de preço, o mercado me faz um candle comprador, e agora sim ele tem espaço para continuar seu movimento de alta. Nós mencionamos ontem que deixou incômodo essa linha superior em que o mercado deixou ontem, tá? Um pavio superior que denota a entrada de força vendedora. Hoje a pedra abriu em gap de alta, porém ela não está oscilando, tá? Ela está próxima, na realidade ela acaba dando negativa, se for levar em consideração o seu preço de abertura, tá certo? Vale a Petro subindo 1%. Então o que a gente pode ficar de olho? No gráfico intradiário da Petro, eu ficaria atento se eventualmente o mercado perdesse aqui esse patamar de preço, tá? Perdesse aqui o patamar de R$10, se Petro começar a trabalhar abaixo de R$10, ela pode voltar para um cenário de indefinição, tá certo? Os bancos ainda estão neutros, tá? Não estão conseguindo romper uma região de resistência. Nós mencionamos aqui que o mercado pode desenvolver uma queda ou passar por um período lateral, é o que o mercado está fazendo por um período lateralizado. Temos BBAS3, tá? Também desenvolvendo uma movimentação mais neutra. Vale 5 subindo, Vale 5 é um papel que a gente abriu uma operação de compra, numa opção de compra, quando ela me fez o toque dessa linha de tendência de alta, tá? Compramos o ativo nesse patamar de preço, tá? Compramos
a opção, subiu. Ontem nós finalizamos a operação em Vale, tá? Devido à forte movimentação que ela fez nos últimos períodos. E aí, como a gente entendeu que aqui foi um possível rompimento falso, tá? E pela característica que Vale mostrou ontem, uma movimentação positiva chegou a subir 7, porém fechou com queda com alta de 2, entregando 5%, tá? A Vale hoje sobe 3,8, região de 3,8 de alta no momento. A gente abriu uma operação de put, tá? Então a gente está comprado em Vale Q14, é uma opção que a gente comprou nela ontem, Vale Q14, a gente comentou até no comentário de fechamento ontem, tá? Foi a opção que nós entramos aí a região de 33 centavos. A máxima de ontem dela foi a 45, então algumas pessoas conseguiram já fazer sua parcial e voltou para o ponto de entrada. Para quem não conseguiu, a gente segue posicionado ainda a 33 centavos, o stop está em 15, a parcial no 45 e o alvo dessa operação vai ficar lá na casa de 70. Tá certo? Então é esse o ponto em que nós estamos de olho para ver se ela faz um possível movimento de recuo. Vou dar uma olhada aqui em alguns papéis em que vocês começaram a solicitar os estudos, tá? Deixa eu só ver aqui, pelo que eu tô vendo, o primeiro foi Itaúsa, a gente acabou de olhar. Vou começar aqui olhando Elet6. Adgreto, muito bom dia, bons negócios. Elet6, a gente tem aqui o ativo bem forte, tá? Pessoal, antes de mais nada, me perdoem pela minha voz, tá? A gente tem aqui uma formação de um mastro e uma bandeira. A gente tem uma formação de um mastro e uma bandeira, na qual o ativo passa por um período de consolidação. O rompimento dessa estrutura pode levar a uma movimentação direcional de alta, a superação dos R$13. A superação dos R$13 podemos trabalhar aí uma movimentação direcional de alta, tá certo? Vamos dar uma olhada aqui para Estácio, para o nosso amigo participante do chat, o Fernando. Fernando, Estácio está dentro de uma sinalização de consolidação. Foi definida aqui uma região de suporte importante na casa de 10,94. Perdendo esse patamar de preço, eu acredito que ele tem espaço para uma movimentação direcional de queda. Entretanto, se no curto prazo a gente tiver um rompimento consistente do patamar de R$12, rompendo esses patamares de preço, a expectativa de desenvolver uma movimentação direcional de alta, tá certo? FIBR3, Fibra, eu tô comprado. Sérgio, eu não sei que ponto que você está comprado, então eu não posso te dar tanto direcionamento numa pergunta bem aberta, tá? Mas o que eu vejo em Fibra? Fazer uma análise imparcial. Eu vejo em Fibra que Fibra ela veio me tocar nessa linha de tendência de baixa. Nós já estamos alertando desde quando ela tocou nesse patamar aqui de preço, que me montou esse candle de indefinição. O ideal seria o seu stop estar na mínima de hoje, perdão, de ontem, que perdeu hoje, né? Então o stop era para ter saído da operação na casa de 30 e 57. Para mim, se está comprado, está no lucro, finaliza a operação ou ajusta o seu stop. Se você não saiu, já está com uma boa gordura, espera o mercado fechar hoje, marca a mínima de hoje e finaliza a sua operação. Por quê? O mercado passa por um período de alta, tá? Se eventualmente ele configurar um fundo nesses patamares de preço, ele pode me passar por um período de queda e posteriormente a isso, ele desenvolveu uma movimentação de alta tendo um pivô de alta, tá certo? HGTX divulgou o seu balanço, é um papel que nós estamos comentando já nos últimos fechamentos do mercado para avaliarmos compra. O mercado veio testar aqui uma região de suporte importante, dado por fundos e topos anteriores, me fez uma consolidação agora e hoje me faz um candle comprador. Abre espaço para ter uma movimentação em que ele venha buscar aqui o teste da região de 15,50, que são os próximos 3 topos prévios que a gente tem em HGTX. Embraer, o ativo teve uma... Eita, peraí que não estava assim. Caramba, olha o que fez aqui a Embraer, eu não tinha visto esse movimento dela. Pessoal, a Embraer, ela tá me perdendo agora uma região de suporte, tá? Tá me perdendo uma região de suporte. Um candle convicto, vendedor, logicamente que é prematuro a gente falar que ele está perdendo já de fato suporte. Temos que aguardar a proximidade do final do pregão. E atentos, tá? Nada mais, é uma região importante de suporte. Agora que me chamou a atenção essa movimentação em que a Embraer faz. Deixa eu só colocar aqui uma linha horizontal.
Não, filhinha. Linha horizontal expandida. Tá? Então, muito cuidado, tá? Muita atenção a Embraer. Temos topo anterior, topo, topo. Rompeu, veio testar como suporte, 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 suporte. E agora ele está querendo me configurar aqui um cenário de queda, perdendo essa região de R$ 21. É bem importante a gente ficar de olho em Embraer, tá? Para quem está comprado aí, ou melhor, quem está de fora, não vejo que ainda é um ponto de compra para a gente poder entrar em Embraer, tá certo? Vamos dar uma olhada agora nos papéis da Suzano, SUS B5. Suzano, muita atenção para quem está comprado no papel, tá? O ativo me fez um engolfo de baixa, perdeu a mínima, porém não está com força para cair. Temos duas interpretações aqui que o ativo pode fazer. O ativo está configurando aqui um possível ombro, deixa eu só tirar essa linha aqui, um possível ombro, aqui ele configurou uma cabeça, tá? E eu vou ficar de olho se Suzano ela começar a entrar em um período de queda, tá? Para ela me fazer, aí eu vou ficar de olho se ela vai segurar nesses patamares para ela iniciar aqui um possível ombro, cabeça e um ombro, que nada mais é do que uma figura de reversão do movimento, o movimento prévio anterior era de baixo. Então eu vou ficar de olho como que Suzano vai se comportar e é um ativo para a gente poder ficar de olho. Deixa eu só ver aqui. Suzano Martini, muito bom dia. Vamos complementar aqui o nosso estudo com as ações da Uzi Minas. As ações da Uzi Minas nada mais é do que uma movimentação de alta. O ativo me passa aqui por um período de consolidação também, me configurando aqui um mastro e uma bandeira. Eu vou ficar atento a Uzi Minas em algum fechamento acima desses 2,65, 2,70, rompendo esses patamares de preço. Podemos ter um direcionamento de alta um pouco mais consistente, tá certo? Então, muita atenção. Vale 5 a gente segue comprados numa put ainda da Vale, tá? Vamos ficar atentos como ela vai se comportar. Quem não entrou, acho que é válido a entrada na Vale Q14, tá? Pessoal, só cuidado com o tamanho de capital. A gente já pegou a Vale E64 que deu um bom retorno pra gente, agora a gente segue aí com uma parte em Vale Q14, que é uma opção de venda. BRAP 4, compra de BRAP, olha, BRAP para mim o ponto já foi, tá? Também comentamos que a compra de BRAP era aqui embaixo. A BRAP está subindo por 4 dias consecutivos, acumulando uma valorização aqui no período de aproximadamente 25%. Eu acho um pouco desconfortável iniciar uma compra com o papel subindo a 4 dias consecutivos, tá? Subindo aí a 4 dias consecutivos e trabalhando aí em cima de uma resistência. Então, se fosse para pensar em algum trade nela, eu ficaria atento se o ativo porventura me configurasse algum candle vendedor nesse topo, algum padrão de reversão em engolfo de baixa e para esperar uma movimentação de correção ou passar por um período lateralizado para depois eu poder pensar em compras em Bradespar. Tá certo? Muito bom dia, meu caro amigo topo, BRFS3, Brasil Foods. Brasil Foods reportou seu balanço também. A gente mencionou na batalha do século ontem que se o papel perder aqui o patamar de 44,40 é um possível cenário para se trabalhar vendido. Entretanto, a gente tem aqui uma região de suporte no curto prazo na casa de 50. A superação desses 50 pode levar o mercado a ter uma movimentação positiva. Então, da maneira que está estruturado, perceba que o ativo está fazendo um engolfo de alta em todos os últimos candles, tá? E se fechar dessa maneira aqui, o que nós podemos ter? A gente pode marcar a máxima de hoje, o ideal é que o ativo suba um pouco mais, tá? E se fosse atuar numa posição desse papel, se fosse atuar em algum cenário desse papel, eu esperaria a superação da máxima na semana que vem, tá bom? ELPL4, Eletropaulo, é a solicitação de mais um participante do nosso chat, é um ativo que passa por um período de correção, passa por um período de acúmulo de preço, tá? Também me configurando um possível mastro e bandeira, e eu vou ficar atento se o ativo eventualmente romper a região de R$ 9,25. Rompendo esse patamar, ele pode ter uma movimentação positiva, o ideal é que tenhamos um fechamento de pregão acima desse patamar, e caso contrário, o ativo venha na direção contrária e venha perder essa consolidação aqui na casa de 8,70, a gente pode ter um pivôzinho de baixo, ele ter uma queda um pouco mais intensa e buscar a região de R$ 7,45, R$ 7,40, esse que seria o ponto, tá certo?
CPLE6, Copel, é um outro papel que chama a nossa atenção pelo rompimento desse triângulo simétrico, tá certo? O ativo me rompe um triângulo simétrico, me faz aqui um padrão de continuação, abre espaço para uma movimentação positiva. O que a gente vai ficar atento para pensar em se posicionar nesse papel seria o rompimento de R$ 29,34, tá certo? Bicudo, o que é comprar put? Put nada mais é do que uma opção, tá? Joga aqui para mim, ô Sala, por favor. Put é um derivativo de uma ação, então a gente tem as ações que são negociadas no mercado, tá? E, consequentemente, a gente tem um outro produto que deriva de um ativo objeto, ou seja, a gente tem as ações da Vale, um exemplo, e temos as opções, que é um instrumento financeiro que deriva de uma ação, tá? Eu vou dar um exemplo claro, ou tentar ilustrar de uma maneira um pouco mais simples o que é uma opção, tá? Para vocês saberem o que é uma opção. Em breve a gente vai ter aí um curso totalmente focado em opções para poder ensinar vocês. Primeiro ponto, o que é uma opção? Só para vocês entenderem, eu vou fazer uma lógica um pouco diferente. Imagina, um exemplo, a XP está localizada aqui em São Paulo, tá? Na Avenida Faria Lima, próximo a Faria Lima com a JK. Então vamos pensar que eu vejo um apartamento que vai construir alguns bairros aqui para cima, próximo. Então vamos supor que eu moro numa região X, tá? Eu vejo que tem um terreno que está ali em construção, vai construir um prédio e tudo mais e tal. Construir um prédio. Eu vou lá e quero comprar aquele apartamento. Um apartamento está me custando R$100 mil, tá certo? E eu vejo que tem alguns projetos da prefeitura, que vai sair um metrô em volta, vai ter um parque temático, vai ter uma área de arborização muito importante. E esse projeto acabou de sair e eu acredito que aquele imóvel tende a se valorizar. Então, o que eu faço? Porém, eu não quero comprar aquele imóvel agora por R$100 mil. Eu chego para o corretor daquele imóvel, lá no local, eu chego para o corretor e falo assim, olha, eu vou te dar um sinal, eu te pago R$1.000, tá? Eu vou te pagar R$1.000 para eu ter o direito de comprar um apartamento por esses mesmos R$100 mil que está sendo praticado hoje no mercado, tá? Daqui a um mês. Então, daqui a um mês eu vou voltar e eu quero comprar um apartamento por R$1.000. Eu tenho direito, porém eu não tenho a obrigação de comprar esse apartamento por R$1.000, tá certo? Então o que eu faço? Passa um mês, de fato, aquele projeto de arborização, de construção de parques, metrô e tudo mais, ele é concretizado, beleza? Agora eu chego lá, o preço do imóvel tá me falando R$200 mil. O que eu faço? Falo, olha, eu não te paguei R$1.000, eu quero exercer o meu direito, agora eu quero comprar um apartamento por R$100 mil. Tá? Então eu já te paguei R$1.000, eu chego agora e vou lá e desembolso mais R$100 mil, ou seja, o custo daquele meu apartamento foi R$101 mil. Se eu quiser vender, qual que é o preço que o mercado está praticando aquele apartamento? R$200 mil, ou seja, se eu comprei ele por 100, se eu quiser vender, se tiver algum interessado, eu já posso vender ele por R$200 mil, tá certo? Agora pensa numa lógica ao contrário. Eu vou lá e pago R$1.000 para o corretor de imóveis para ele segurar o preço do imóvel para eu ter o direito, porém não a obrigação de comprar esse imóvel daqui a um mês. Agora vamos pensar que não vai abrir o metrô, vai abrir algumas ruas mais longe do que você esperava, a gente tem aí um cenário não muito positivo, agora o preço do imóvel está valendo R$90 mil. Você já pagou R$1.000 para ter o direito de comprar um apartamento a R$100 mil. Bom, o que eu faço? Eu vou exercer o direito que eu quero para comprar aquele imóvel? Não. Então, olha, corretor, muito obrigado, te paguei os R$1.000, obrigado por ter segurado, agora eu não quero exercer. O corretor vai levar o preço que eu paguei, entre aspas, como um sinal para ele e eu não vou exercer meu direito. Por quê? Porque senão, se eu exercer meu direito, eu vou ter que comprar um imóvel por R$100 mil. Então, eu paguei R$1.000 e vou pagar mais R$100 mil. Pô, mas se eu for no mercado ali e vou conversar com outro corretor, tá? Ou até mesmo com aquele mesmo corretor, agora eu não quero exercer o meu direito. Quanto que custa aquele imóvel? Custa R$90 mil. Então eu posso comprar o mercado que está sendo, ou eu posso comprar o apartamento que está sendo praticado mais barato dentro do cenário, tá certo? Então isso é uma breve introdução. E isso numa ação. Então um exemplo, uma ação custa R$10 hoje. Tá? Eu vou lá e compro uma opção de compra. O que é? Olha, eu estou comprando a R$1 a opção de comprar a Petrobras daqui um mês a
a 10,50. Então eu pago R$1 para comprar a Petro daqui um mês a 10,50, tá bom? Então chegando daqui um mês, vamos supor que a Petro explode, tem uma movimentação positiva e a Petro está custando agora R$15. Olha, eu paguei R$1 para exercer o meu direito de comprar a Petrobras a 10,50. Então eu vou exercer o meu direito. Então eu exerço o meu direito, eu vou lá e desembolso o dinheiro e compro a Petrobras a 10,50. E quanto que o mercado está praticando ela? A 14. Então eu já comprei imediatamente, se eu quiser vender eu vou e vendo. Tá certo? Então esse daí é praticamente o básico do básico do básico do básico de uma opção, tá certo? Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês nesse XP Connection, muita atenção, muita cautela, principalmente em operações feitas em dólar. O mercado Bovespa, tanto o Bovespa quanto o índice futuro está bem cadenciado, o mercado não tem um movimento muito claro. Então, quanto menos a gente ficar exposto e mais cautela e seletivo para as nossas operações que a gente for, melhor ainda. Então, cuidado, o mês fechou. Eu desejo a todos agora que façam uma reflexão, avaliem as operações que nós fizemos ao longo desse mês, vê se você teve o resultado positivo, se teve, parabéns, se não teve, parabéns pela atitude de estar olhando os seus resultados, vê quais pontos que a gente pode melhorar e aí a gente começa na segunda-feira tranquilo, com um novo mercado, com uma nova semana e principalmente com um novo mês. O principal ponto para nós que somos traders e que nós acompanhamos o mercado ao longo de todo o pregão é chegar no final do mês e ter uma consistência nas nossas operações. Muito obrigado a todos, um excelente final de semana e até na próxima segunda-feira. Até lá!